Então, como eu tinha dito, né, só para finalizar aqui, esses decompositores, eles são micro-organismos heterotróficos, obviamente, porque eles também não produzem a matéria orgânica, tá? Eles precisam ingerir de uma outra fonte, né? Então, aí, no caso, os fungos e as bactérias vão fazer o processo de decomposição para poder disponibilizar novamente a matéria inorgânica para as plantas realizarem, plantas, algas, né? Os autótrofos realizarem aí a produção da matéria orgânica, tá? Aí só para finalizar e fechar essa questão dos níveis tróficos com uma ilustração, né? A gente tem aqui, então, primeiramente, os produtores. A gente tem aqui, primeiramente, os produtores, né? Então, aqui ele está dando exemplo de uma planta. Aí, o que vai acontecer? Essa planta pega nutrientes do solo, tá? Que geralmente, né, vão ser aí uma matéria inorgânica, como nitrogênio, por exemplo. Gás carbônico, também um elemento inorgânico, né? E aí, o que vai acontecer? Ela vai juntar esses nutrientes com o gás carbônico, mais a energia solar, geralmente, né? Como eu disse, pode ser uma energia de quebra de reação química também. Mas geralmente é energia solar, né? Então, geralmente é a fotossíntese, tá? Então, junta todas essas coisas e aí produz a matéria orgânica, que vai ser o alimento, né, para os consumidores, tá? Então, os consumidores vão ingerir alimento, oxigênio, né, do ambiente, tá? E aí, depois que acontece a morte desses consumidores, ou mesmo dos produtores também, a gente tem os resíduos e cadáveres que vão ser, então, decompostos aí pelos decompositores, né, bactérias e fungos, tá certo? E aí, nesse processo todo, a gente tem o fechamento do ciclo de reciclagem de matéria orgânica, tá? Bom, aí como que acontecem essas interações, né? A gente tem o conceito de cadeia e de teias alimentares, tá? O que é uma cadeia alimentar, né? Cadeia alimentar, basicamente, é uma sequência de alimentação que mostra um possível caminho seguido pela matéria orgânica e pela energia contida nessa matéria orgânica entre os seres da comunidade. Então, como que vai acontecer esse fluxo da energia e da matéria orgânica entre os organismos, produtores, consumidores e decompositores, tá? Geralmente segue um caminho ali, né? E teia alimentar é um conjunto de cadeias. Então, é um conceito bem parecido, só que é uma coisa um pouco mais complexa, né? Quando a gente junta... A cadeia alimentar é uma coisa mais linear, né? E a teia é quando a gente junta várias cadeias. Então, aí no caso, um ser que está como consumidor primário numa cadeia alimentar, em outra ele pode estar como consumidor secundário. E aí fica... tem todo esse aumento de complexidade, tá? Vamos ver aqui. É o que eu tinha falado, né? Que um organismo pode ocupar diferentes níveis tróficos, tá? Então, ele pode ser consumidor primário em um, consumidor secundário no outro, tá? Vamos ver aqui nessa figura, né? Como que isso pode acontecer, tá certo? Então, aqui a gente tem, basicamente, uma teia alimentar, né? Em que a gente tem os produtores, que vão ceder a matéria orgânica. A gente tem os consumidores, né, que vão ingerir essa matéria orgânica, e os decompositores, que vão fazer a decomposição da matéria orgânica ali, transformar ela em inorgânica novamente, tá? Então, vamos ver aqui, deixa eu pegar um exemplo. Começando aqui com as algas, né? A gente tem aqui um produtor, tá? Aí, o que vai acontecer? Essas algas, elas são ingeridas tanto pelos anelídeos, tá vendo que a setinha, né, tá direcionando da alga para o anelídeo, então isso está indicando que esse anelídeo tá ingerindo essa alga, tá? Aí tem aqui os moluscos, que também podem ingerir essa alga, tá? Deixa eu ver aqui, que mais? Tem esses artrópodes aqui, ó, que também podem ingerir essa alga, tá certo? E aí, então, essa alga é produtora e moluscos, anelídeos e artrópodes são consumidores primários dessa alga, tá? Aí a gente tem aqui que esses artrópodes, eles podem ser ingeridos por peixes ou por essa ave aqui. Então, nesse caso, esse peixe e essa ave são consumidores secundários, tá? Porque o artrópode é o consumidor primário
esses que consomem o consumidor primário vão ser consumidores secundários, tá? E aí, quem ingere o peixe, por exemplo? O ser humano aqui, tá? Então, o ser humano, nesse caso, é consumidor terciário, tá certo? Agora, deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, o ser humano também pode ingerir o artrópode, tá? Pode ingerir um crustáceozinho, por exemplo, né? Que o peixe também ingere. Então, no caso, em uma cadeia alimentar, por exemplo, aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui que vai ficar melhor. Se eu pegar e fizer esse segmento aqui, ó, algas, artrópode, peixe e humano, o ser humano vai ser consumidor terciário nessa cadeia. Agora, se eu pegar aqui, ó, alga, artrópode e ser humano, o ser humano é consumidor secundário, tá? Nessa outra cadeia. Então, vocês veem que é aquilo que eu falei. Determinado consumidor, né? Ou decompositor, enfim, eles podem estar em níveis tróficos diferentes, dependendo da cadeia que a gente analisa. Então, vocês veem aqui que é uma junção de várias cadeias, né? Aqui a gente tem um outro exemplo. Quer ver? A gente tem um exemplo aqui, ó, desse mamífero que é ingerido por essa ave de rapina. Então, é outra cadeia. Então, a junção dessas várias cadeias formam uma teia alimentar bem mais complexa, tá? E aí entram também os decompositores, né? Que estão aqui no cantinho esquerdo, tá? Então, o que vai acontecer? Quando esse ser humano morrer, quando essa ave de rapina morrer, né? Ou mesmo as plantas, a alga, e a matéria orgânica for... ela ficar ali naquele ambiente, ela precisa ser decomposta. Ela não pode ficar ali para sempre. Então, esses seres aqui, né? As bactérias e os fungos vão decompor essa matéria orgânica e transformá-la de volta em inorgânica, que são esses nutrientes aqui, ó, para que esses nutrientes possam ser aproveitados, então, pelos produtores novamente, tá certo? E aí fecha todo esse ciclo e a gente tem toda essa teia alimentar bem complexa, tá? Uma coisa importante é que quanto maior a teia alimentar, quanto mais complexa ela for, maior é a estabilidade do ecossistema. Então, significa que aquele ecossistema está ali há bastante tempo, ele já está bem estável, tá? Agora, quanto ao fluxo de energia, tudo isso que eu falei tinha um pouco mais a ver com a matéria orgânica, né? Com a biomassa, tá? Agora, a gente vai falar sobre o fluxo de energia mais especificamente, tá? Então, como eu tinha dito, a matéria orgânica, ela é sempre reciclada, né? Graças aos decompositores e produtores. Então, o produtor produz a matéria orgânica, que é ingerida pelos consumidores. Depois, quando esses consumidores morrem, os decompositores vão decompor tudo aquilo lá, transformar novamente em matéria inorgânica para os produtores usarem. Então, fecha um ciclo, né? Essa matéria orgânica é sempre reciclada, tá? Já no caso da energia, a energia não é reciclada, ela não volta. Ela sempre possui um fluxo unidirecional. Ela vai sempre numa direção só, tá? Como assim, né? Então, o que acontece? Os produtores, como eu tinha dito, eles usam uma fonte de energia para poder produzir essa matéria orgânica. Então, vamos pegar o exemplo da luz, né? Alguma alga ou planta que faz fotossíntese, ou cianobactéria, pega e faz a fotossíntese, que é basicamente a produção de matéria orgânica com uso da energia da luz, né? Então, a luz é um tipo de energia, a primeira aí. Essa luz, ela vai ser convertida em essa energia fótica, né? De luz, ela é convertida em energia química, certo? Então, é a energia contida nos alimentos, energia da matéria orgânica, energia química, tá? E aí, os consumidores vão lá e ingerem essa matéria orgânica, acabam ingerindo também indiretamente essa energia química que está contida nos alimentos, tá? E aí, o que acontece? Esses seres passam a produzir calor, passam a utilizar essa energia para fazer o metabolismo deles, né? Esse calor é perdido, ele não é reutilizado, tá? Então, ele não vai voltar, que nem a matéria orgânica que é decomposta e volta. Não, esse calor é perdido para o ambiente, não é reutilizado, tá? Não é reciclado. Então, por isso que a gente fala que o fluxo de energia é unidirecional, tá? Ele não volta. Aí, o que acontece? Por que ela não é reciclada? Porque ela vai se perdendo, né? Como assim ela vai se perdendo? A energia que ela é transmitida para o próximo nível trófico, ela é parcial.
vamos supor, você tem lá o seu produtor, você tem a plantinha que fez a matéria orgânica e depositou energia naquela matéria orgânica. Só que aquele ser precisa usar uma parte daquela matéria orgânica que ele produziu e da energia que ele tem para poder sobreviver. Então, ele só vai passar uma parte dessa energia para o outro, para o consumidor. Não vai passar tudo, porque senão morreria. Aí o consumidor primário vai lá e come aquela planta. E aí vai acontecer a mesma coisa. Essa energia que ele ingeriu, ele vai precisar de uma parte para poder fazer a manutenção da vida dele também. Então, quando o outro ser, consumidor secundário, vier ingerir aquele consumidor primário, ele só está ingerindo uma parte da energia que está disponibilizada, que não foi utilizada para manutenção da vida daquele ser, tá certo? Então, isso significa que nos níveis tróficos mais próximos do início, ou seja, mais próximos de produtores, né, eles contêm uma energia maior do que conforme você vai se aproximando do final da cadeia. Então, essa energia vai diminuindo, tá? A cada pulo de nível trófico aí que ela dá, tá certo? Então, aqui nesse exemplo é bem ilustrativo, né? Então, a gente tem aí, primeiramente, as plantas, né, que são os produtores. Aí, a gente tem um herbívoro ali, um ratinho, que come essa planta. Ele pega a energia, a parte da energia dessa planta, né, e ingere. Ele vai utilizar essa energia, uma parte dessa energia para manter o funcionamento vital dele. E aí, quando vem essa outra, esse carnívoro, esse consumidor de segunda ordem, né, essa coruja, vai ingerir esse rato e vai, então, ingerir somente essa parte de energia que ele não utilizou para se manter, tá? Então, por conta disso, a energia vai diminuindo, tá certo? E isso é importante também no caso de a gente analisar, então, que conforme vai passando, essa energia vai diminuindo, vai chegar uma hora que, se tivessem muitos seres na cadeia alimentar, ia chegar uma hora que a energia ia cair demais, tá? Então, por isso que a gente sempre vê aí uma cadeia alimentar que não consegue passar de 4 componentes, porque senão a energia que ia chegar lá no final é muito baixa e não ia compensar, tá certo? Então, por isso que ele fala aí que são poucas as sequências alimentares com mais de 4 componentes, tá? Aí a gente tem outros conceitos aí quanto à produtividade, né? O que é a produtividade? Quando a gente fala com relação à ecologia, né? A produtividade é a quantidade de matéria orgânica produzida e, consequentemente, de energia fixada, ou seja, de energia que é colocada naquela matéria orgânica em certo intervalo de tempo, tá? Então, a gente tem o conceito de produtividade primária, que é a produtividade dos produtores, né? Primária, a primeira ali dos produtores. Dentro da produtividade primária, a gente tem a produtividade primária bruta, ou também chamada de PPB, tá? Que é o total de matéria orgânica produzida na fotossíntese ou quimiossíntese. Então, tudo que foi produzido por aquele organismo, sem descontar nada, é chamado de produtividade primária bruta, tá? Aí a gente tem a produtividade primária líquida, ou PPL, que é a quantidade de matéria orgânica não consumida na respiração celular aeróbia dos produtores, que a gente chama de R, e que está disponível para os heterótrofos. Então, aí entra também aquele conceito que eu tinha falado, né? Como eu disse, os produtores vão fazer a matéria orgânica, só que eles precisam manter a vida deles, eles precisam manter o organismo deles. Então, uma parte dessa matéria orgânica e dessa energia vai ser consumida por eles, né? Na respiração celular aeróbia. E aí, somente uma parte vai ser disponibilizada para os seres heterótrofos, né? Para os consumidores. Essa parte que é disponibilizada, então, descontando o que os produtores usaram, é chamada de produtividade primária líquida, tá? É o que interessa, basicamente, para os consumidores, tá certo? Então, aqui, dando um exemplo mais ilustrativo, né? A gente tem um esquema em que ele mostra a parte azul, que é a parte de fora, e a parte laranja, que é a parte de dentro. O conjunto dessas duas é a produtividade primária bruta, tá? O que é a parte azul? É a sobra de matéria orgânica disponível para os heterótrofos consumirem, usarem. E a laranja é a parte dessa matéria orgânica utilizada pelos próprios autótrofos, que é chamada de R, tá? Então,
A produtividade primária líquida, o PPL, é a mesma coisa que você pegar a produtividade primária bruta e retirar esse R, retirar essa parte de matéria orgânica que é utilizada, e o que sobra, né, a produtividade primária líquida é o que é disponibilizado, então, para os heterótrofos ingerirem, tá certo? Vou dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta.